Nesse vídeo, nós vamos falar sobre planilhas de gestão da clínica. São instrumentos muito úteis e muito importantes para os médicos e médicas de família e comunidade e também para os enfermeiros e enfermeiras de saúde da família. Nesse vídeo, nós vamos apresentar um modelo de planilha de gestantes. Esse modelo de planilha que nós vamos apresentar contém as seguintes informações: o cálculo da idade da gestante, o cálculo da idade gestacional pela última menstruação, o cálculo da idade gestacional por ultrassom, e essa é uma planilha que vai estar sempre atualizada para o dia de hoje, sem que seja necessário que eu faça atualizações constantes de data. Para que o vídeo não fique tão comprido, nós vamos nesse primeiro vídeo focar no cálculo da idade da gestante e no cálculo da idade gestacional por DUM. O modelo de planilha que nós vamos trabalhar é esse modelo aqui. Nós temos aqui um espaço inicial reservado para o título da planilha e temos aqui embaixo, na segunda linha, espaço para os indicadores que nós vamos estar monitorando através dessa planilha. Então, nós temos aqui o nome, a data de nascimento, a idade, a data da última menstruação, o cálculo da idade gestacional conforme a última menstruação expresso em semanas e dias, a data de realização do ultrassom, as semanas e dias de gestação que acusou esse ultrassom e, por fim, o cálculo da idade gestacional expresso em semanas e dias conforme o último ultrassom. Logo aqui no começo do vídeo eu vou apresentar para vocês esse resumo com todas as fórmulas que a gente utiliza para construir essa planilha. Então, as pessoas que têm um pouco mais de facilidade de mexer com Excel, mas têm dúvidas só em como construir essas fórmulas, pode dar o pause aqui no vídeo nesse momento e fazer a cópia dessas fórmulas para poder construir as suas planilhas. Para os demais, eu vou ensinar agora, passo a passo, como é que a gente monta esse modelo de planilha que foi apresentado. Aqui nessa aba do lado, nós temos um modelo de planilha em construção. Então, é esse mesmo modelo que foi apresentado aqui, só que aqui nós vamos montar ele juntos. Bom, nós temos aqui então a primeira linha em branco, já vou explicar para vocês por que essa primeira linha está em branco. A segunda linha nós temos espaço para o título da planilha e aqui na terceira linha nós temos aquele espaço para os indicadores. Nesse momento então eu vou focar com vocês na questão do nome, da data de nascimento, da idade da paciente, da DUM e do cálculo da idade gestacional por DUM. Vamos então começar a construção da nossa planilha. Por que eu deixei a primeira linha em branco? A primeira coisa que eu preciso fazer é garantir que essa planilha esteja sempre atualizada para a data de hoje, como a gente falou ali no começo da apresentação. Como que eu vou garantir isso? Através de uma função chamada hoje. Então, eu vou escolher uma célula qualquer. Eu, por convenção, por facilidade, tenho usado a célula B1 e a gente vai inserir a nossa função hoje. Então, a função hoje começa com o sinal de igual, como qualquer função do Excel. Eu insiro a palavra hoje, abro parênteses, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, aqui está a minha data de hoje. Hoje é dia 13 de novembro de 2015 e como aqui a gente tem uma função, todos os dias em que eu abrir essa planilha vai estar acusando a data de hoje. Então, amanhã vai estar no dia 4, depois no dia 5 e assim por diante. Eu tenho colocado no B1, mas a gente poderia colocar no C1, ou no A1, ou no X1, tanto faz, tá? A única coisa importante é que eu insira a minha função hoje em algum local que eu não vá adulterar, tá? Que eu não vá, por exemplo, apagar a coluna V ou apagar a linha 1, para que eu não perca a minha fórmula. E eu também não posso esquecer onde foi que eu botei a minha fórmula hoje. Então, eu tenho deixado sempre no B1, que eu acho mais fácil, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Depois que eu inserir minha fórmula hoje aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar proteger essa fórmula. Porque eu não quero, por exemplo, que nenhum desavisado chegue lá no dia 4 de novembro e ache que tem que mexer no dia de hoje e estrague a fórmula, tá? Então, o que eu vou fazer para eu poder proteger essa minha fórmula? Eu vou entrar para a função hoje, vou dar o Enter aqui, e aí eu vou esconder essa linha. Como é que eu escondo essa linha? Eu vou pegar aqui no menu do meu Excel, vou procurar um menu chamado Formato, dentro do formato Ocultar e Reexibir, e dentro de Ocultar e Reexibir eu vou encontrar o submenu Ocultar Linhas. E aí eu vou clicar em cima dele. Pronto, escondi a minha linha 1, que contém a minha função hoje. Pode observar que a planilha aqui está começando na linha 2. Então, a pessoa que for um pouco mais atenta vai perceber que falta uma linha aqui, que tem uma linha provavelmente que está oculta. Mas a pessoa que não está tão familiarizada com a planilha, que não está tão acostumada a mexer no Excel, já vai ter um pouquinho mais de dificuldade de mexer na minha função hoje, já que a linha 1 está oculta. Feito isso, protegida a célula onde tem a função hoje, a gente vai passar a construção da planilha. Vamos supor aqui, então, que eu tenho uma paciente que chama Fulana da Silva. A Fulana da Silva nasceu no dia 20 de março de 1998.
E aí a primeira coisa que eu quero saber é qual a idade da fulana da Silva, para eu poder monitorar o cuidado dela. Como que eu vou calcular a idade da fulana da Silva? Através de uma função chamada DataDiff. Como que eu faço isso? Eu vou aqui na célula, entro com o sinal de igual, que é o sinal de toda a fórmula do Excel, entro com a função DataDiff, abro um parênteses, pego a data de nascimento. Por que eu pego a data de nascimento? DataDiff significa a diferença de data. O que eu quero calcular? A diferença de data entre a data de nascimento da fulana da Silva e o dia de hoje, que vai me dar a idade dela. Então, a primeira célula que eu vou selecionar é uma das datas que eu quero comparar. No caso, a data de nascimento. Selecionei a data de nascimento, vou dar ponto e vírgula. E aí agora eu vou dizer qual é o dia que eu quero comparar essa data de nascimento, que é o dia de hoje. O dia de hoje eu escondi ali na célula B1. Dei ponto e vírgula de novo e agora eu quero calcular essa diferença de data em anos. Então eu entro com aspas, boto um Y de years em inglês, que significa anos, fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Pronto, a fulana da Silva é uma adolescente gestante que tem 17 anos. Tá? Se vocês observarem bem com calma aqui, vocês vão ver que tem uma diferença assim nessa minha fórmula. Aqui em cima eu botei cifrão B, cifrão 1. Aqui embaixo eu botei só B1. Vamos fazer de conta que eu vou deixar sem cifrão a minha fórmula mesmo. E aí o que acontece com a minha planilha se eu deixo esse B1 sem cifrão? Vamos supor aqui que aí, além da fulana da Silva, eu tenho também uma gestante chamada Ciclana de Souza. E a Ciclana de Souza nasceu no dia 10 de abril de 1981. Para eu poder calcular a idade da Ciclana de Souza, eu vou precisar usar a mesma função de DataDiff. E aí o Excel tem uma coisa muito legal, que quando eu tenho uma fórmula aqui, eu posso pegar e arrastar essa fórmula para baixo para aplicar ela nas células de baixo. Como que eu arrasto essa fórmula? Eu pego o meu cursor, vou aqui no cantinho direito inferior, até aparecer essa cruz preta bem fininha. Pode ver que a cruz aqui é branca e mais grossa, e aqui ela é preta e bem fininha. Quando aparece essa cruz, eu posso puxar para baixo e aí eu vou arrastar a fórmula que eu tenho ali dentro. Se eu arrastar a fórmula e ela estiver certa, a idade da Ciclana de Souza vai aparecer corretamente. Vamos largar aqui então e ver o que acontece. Pronto, deu um erro, tá? Por que deu um erro aqui? Vamos ver que fórmula foi que o Excel arrastou aqui para baixo para a idade da Ciclana de Souza. O Excel arrastou diferença de data entre B6. B6 é a data de nascimento da Ciclana de Souza, que está correto, e puxou para baixo aqui também o B2, tá? O B2 é essa célula aqui, que não tem nenhuma informação numérica. Então, sempre que eu arrasto uma fórmula do Excel para baixo, eu vou estar descendo essas casinhas aqui do lado também. Então, é muito bom que eu desça para o B6, porque se eu não descer para o B6, eu vou estar sempre calculando a idade, considerando a data de nascimento da fulana da Silva. Então, eu quero que desça aqui para o B6 para calcular a Ciclana de Souza. Mas o B2, ao contrário disso, não me interessa que desça. Então, aqui eu quero que ele continue considerando o B1, eu não quero que ele desça para o B2. Como que eu vou fazer para ficar sempre considerando o B1? Eu vou precisar dar um lock nessa fórmula. Como que eu dou um lock para a gente garantir que sempre a casinha do hoje seja considerado B1? Eu entro com um cifrão antes do B e entro com um cifrão antes do 1. E aí eu dou Enter e pronto. Se eu arrastar minha fórmula aqui para baixo agora, vamos ver qual é a idade da Ciclana de Souza, 34 anos, tá? Então temos uma gestante adolescente e uma gestante um pouco mais velha. Feito isso, eu vou passar agora, então, para o cálculo da idade gestacional. E aí, eu vou pegar a DUM da fulana da Silva. Antes disso, eu vou só fazer uma abertura aqui, porque eu tinha deixado essa planilha já aberta. Então, eu vou reexibir a coluna e vou mostrar uma informação que eu tenho aqui que é muito importante. Bom, a DUM da fulana da Silva, ela vai precisar ser inserida. A fulana da Silva me contou, então, que ela menstruou pela última vez esse ano, no dia 20 de maio de 2015. E aí eu vou precisar saber com quantos dias e semanas de gestação está hoje a fulana da Silva. Como que eu calculo isso? O primeiro cálculo que eu preciso fazer é um cálculo da diferença em dias entre a data da última menstruação da fulana da Silva e a data de hoje. E isso é bastante parecido com o cálculo da idade. Então eu vou usar novamente uma função de DataDiff. Então, para eu poder calcular
quantos dias fazem, quantos dias totais nós temos de diferença entre a data da última menstruação da fulana da Silva e a data de hoje, eu vou entrar igual, data diff, abro parênteses, pego aqui a DUM da fulana da Silva, ponto e vírgula, o dia de hoje, só que eu não posso esquecer de dar o lock no dia de hoje, e ponto e vírgula, só que agora eu não quero years, agora eu quero days, eu quero a diferença em dias, porque esse cálculo bruto vai facilitar o cálculo da minha idade gestacional em semanas e dias. Então agora eu vou dar um enter aqui. Pronto, 167 dias. Então eu sei que a fulana da Silva está gestante há 167 dias se eu considerar o primeiro dia de gestação como a data da última menstruação. Só que eu não calculo a idade gestacional em dias totais, eu calculo em semanas e dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui em semanas e em dias. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a função inteiro. Então, eu vou entrar aqui nessa casinha do lado, vou entrar com o sinal de igual, inteiro, abro parênteses, e aí eu vou pegar os meus dias totais e vou dividir por 7. Por que eu estou dividindo por 7? Porque eu quero transformar isso aqui em semanas. Fecho parênteses e dou um enter. Pronto, 23 semanas. Então eu sei que dentro de 167 dias eu tenho 23 semanas completas de gestação. Por que eu digo completas? Vamos supor, por exemplo, que eu não tivesse usado a função inteira. Eu tivesse simplesmente pegado aqui os meus dias totais e dividido por 7. Pronto, aparece aqui 23,8714286. Esse é um número que eu não consigo trabalhar, porque a gente não trabalha com decimal aqui na idade gestacional em semanas. Eu trabalho com semanas completas. Então, quando eu digo aqui que a gente tem 23 semanas completas, eu estou pegando dentro dos 167 dias, estou vendo quantas semanas completas eu tenho e eu estou tirando esse decimal. Então, esse 0,85714286 eu estou retirando do meu cálculo. E aonde que eu vou botar isso? Aqui no cálculo dos dias. Então, agora eu quero saber quantos dias 0,857142886 semanas representam na minha gestação. Então, eu vou entrar com o sinal de igual, eu vou considerar os dias totais e eu vou tirar a quantidade de dias que eu sei que tem aqui dentro, que eu sei que tem nesse inteiro. Então, eu vou multiplicar por 7 novamente, usando o sinal do Excel de multiplicação, que é o asterisco, fecho o parênteses e dou um Enter. Pronto, 6 dias. Então, eu sei que a minha gestação tem 23 semanas e 6 dias. Esses 6 dias nada mais é do que os 0,857142886 semanas, tá? Muito bem, agora, sempre que eu inserir dados aqui na minha planilha, eu vou simplesmente arrastar a fórmula e eu vou ter os resultados que eu quero. Então, por exemplo, se a Ciclana de Souza menstruou pela última vez no dia 10 de setembro de 2015, eu vou saber que os dias totais de gestação até a data de hoje da Ciclana de Souza são 54 dias. E aí, para eu poder calcular a idade gestacional em semanas, eu simplesmente arrasto essa fórmula para cá e isso vai dar 7 semanas. Será que além das 7 semanas completas tem algum dia nesses 54 dias? Vamos descobrir. Eu vou aqui na fórmula e arrasto essa fórmula para baixo. Pronto. Então, a Ciclana de Souza está com 54 dias de gestação pela última menstruação, ou então 7 semanas e 5 dias, tá? Eu vou encerrar esse vídeo novamente aqui com um resumo e no próximo vídeo a gente se encontra para falar sobre o cálculo da idade gestacional por ultrassom. Então, as fórmulas que a gente utiliza nesse primeiro vídeo são essas que eu vou sublinhar aqui, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo nesse momento também e a gente se encontra no próximo vídeo para falar sobre essas outras fórmulas aqui de baixo.